E aí, meus amigos, estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje, fazendo estudos de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale S.A., a mineradora, né? No Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais, para quem se interessar em seguir, tá? Em qualquer rede social, meus amigos, nosso endereço é esse, tá bom? JJIHSC, tá? Inclusive a gente usa essas hashtags aí também, que servem como busca, tá bom? Lembrando que a gente trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras para a nossa evolução e sobre temas também para a gente se tornar cada dia melhor, né? A filosofia do Kaizen. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, eu não sou analista de valores, nem comercializo análises, tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui, para que a gente possa crescer juntos. Essa é a tela do Setup JJ, né? Todos sabem já que eu chamo carinhosamente o Setup JJ de relógio suíço, né? Que o objetivo dele é achar o como, o quando, o onde, o porquê, no objetivo, né, no sentido de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a composição do nosso setup, né? Chamo ele de relógio suíço porque ele trabalha como um relógio suíço, sim, tentando achar o melhor timing, o melhor momento para comprar, para vender, e também para não fazer nada, né? A gente utiliza essas engrenagens, ou seja, esses indicadores aqui. Nós temos mais de 90 vídeos, né? Ou seja, já estamos chegando perto de 100 vídeos já produzidos aqui. E dentro desses vídeos, há vídeos que a gente trata da origem de cada indicador desses, do porquê da calibragem de cada um, tá? Do desenvolvimento de cada um, a visão que a gente tem dentro do Setup JJ, inclusive a partir dos estudos que a gente tem aí, tá? Nós temos muitos estudos práticos mostrando triggers do setup, ou seja, a parte prática do setup, né? E a gente precisa lembrar também que a principal peça do Setup JJ, do relógio suíço, ou de qualquer outro setup, somos nós mesmos, tá bom, meus amigos? Por isso nós temos também vídeos aqui sobre a disciplina emocional, no qual a gente procura trabalhar o que eu chamo de tripé, né, da principal peça do setup, que é a disciplina técnica, que é a disciplina física e a disciplina emocional, tá? A gente precisa sempre lembrar que tudo que a gente é fora dos mercados, ou seja, tudo que está muito intrínseco à nossa personalidade, a quem nós somos, sempre vai ser refletido dentro da nossa conta de investimentos, tá? Por isso, cuidem muito bem dessa principal peça que somos nós mesmos, tá? Que é você mesmo, que sou eu mesmo, que somos todos nós. Eu tenho deixado em todo o vídeo essa tela aqui, que é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? Ou seja, são os prováveis caminhos que o preço faz a partir da nossa análise lastreada no Fibonacci do chefe, né? Do Marco Aurélio Rossi, tá bom? Vamos lá. Estudos de Vale 3, ações ordinárias nominativas no Setup JJ. Como eu tenho falado em todos os vídeos, eu gosto sempre de dar uma olhadinha no gráfico mensal de cada ativo. Por quê? Porque o gráfico mensal de cada ativo aqui, ó, vai me contar a história dos últimos 20 anos desse ativo, né? Então hoje, por exemplo, nós estamos num período no Brasil que é chamado do terceiro mandato do Lula, né, do PT. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos a condição de ver, ó, o que aconteceu com o Vale no começo do primeiro mandato do Lula, né? O que aconteceu na primeira crise que ele passou, que foi a crise do subprime, ó, aqui por volta de 2007, 2008, tá vendo? Como é que recuperou? Ou seja, no caso que a gente tinha visto Petrobras em um vídeo passado, né? A gente tinha visto que ela chegou a um topo que não tinha rompido o topo anterior.
Já aqui em Vale, ó, ela quase que rompeu, quase que recuperou tudo. Depois veio a crise que eu chamo de crise do PT, tá? A Dilma Rousseff assumiu aqui por volta de 2010, né? Tá? 2011, 10, 11, né? O segundo mandato dela começou aqui em 2005, né? Aqui, 2016, em janeiro, por aí, veio a cassação dela, né? No começo do ano. Não lembro se foi janeiro mesmo, tá? Temer assumiu, né? Nós tivemos um episódio que ficou conhecido como Joesley Day, né? Que foi aquela problemática, inclusive que ocorreu até no câmbio, e um problema político muito grande, né? Mas aconteceu um problema de dólar bem pesado nessa fase, tá? 2019 entrou o Bolsonaro, né? A empresa conseguiu alguma recuperação. Aqui foi a crise da pandemia, né? Do Covid, tá bom? Né? 2020, né? A recuperação, e agora a gente vê aqui o que era um topo duplo, né? A gente vê agora um topo triplo, tá vendo? Né? A gente está falando de gráfico mensal. Então esse último candle aqui, né? Esse candle atual aqui é o candle de fevereiro, ó. A gente vê que o mês de fevereiro Vale tem caído, feito uma regressão à média. Porém, a gente vê aqui ainda a média de 9, 27 e 200 apontadas para cima. O MACD ainda comprador e crescente. E a banda de Bollinger aqui na mesma situação, não alterou, né? Ela começou a querer abrir, mas está aqui para flat, né? O volume deu uma caída agora nesse período, tá? Inclusive a média do volume, tá vendo? JJ Index está comprado com o PVT meio virado para baixo, ou seja, a força compradora está minguando aqui também a partir do JJ Index, né? E C6 50 segurando aqui na linha do 100, né? Do 100 positivo, tá vendo? Né? A gente indo aqui para o gráfico semanal, meus amigos, a gente vê aqui claramente o nosso topo triplo, né? Ó. Banda de Bollinger abertas aqui para cima ainda, tá vendo? Média de 9 virou para baixo, a de 27 ainda está para o alto e a de 200 também para o alto. O que a gente tem aqui de sinal? O MACD minguante, tá vendo? Né? Ele está comprador minguante, fez a regressão à média, o preço segurou aqui, ó, nesse 76 do Fibonacci em verde, tá vendo? A gente também tem essa convergência aqui de fibras do 76, tanto do Fibo azul quanto do amarelo, né? Lembrando que a gente tem, né, um vídeo falando sobre Fibonacci aqui e a hierarquia dessas cores que eu uso aqui, tá? Tá aqui na lista, tá aqui na playlist do setup, tá bom, meus amigos? Disponível. O porquê que eu uso Fibos com padrões de cores, né? O amarelo, que ele é em cima do mensal, o azul, que é em cima do gráfico semanal, né? E outras cores aí também, tá bom? A gente vê uma queda de volume. A gente vê uma queda de volume, né? Ou seja, o que gerou uma divergência aqui com o preço. Tá vendo? Ó. JJ Index fez a regressão à média aqui, ó, nesse sinal aqui. E o CCI também fez, né? Aqui o sinal do 200 para baixo, tá vendo? JJ Index está comprador com o PVT flat, né? Ou seja, a força compradora, por enquanto, a partir do volume ponderado pelo preço, ela está constante, né? O PVT aqui dentro do JJ Index está flat, tá? A gente indo para o gráfico diário, né? De Vale 3, tá? A gente vê essa tendência de queda aqui que foi rompida e a gente vê que foi criado uma LTA também que foi rompida com um gap, ó, tá vendo? Médias de 27,9 apontadas para baixo, média móvel exponencial de 200 apontada para cima. A banda de Bollinger, né,
está aberta aqui para baixo, dando volatilidade para essa queda. O preço voltou aqui, mas o MACD voltou a ficar crescente aqui nessa venda, tá vendo? Ó, a força vendedora cresceu de novo, tá vendo? O volume deu uma caidinha, né? JJ Index vendido com PVT virado para baixo, ou seja, força vendedora de volume também com força, ganhando força, né? O CCI chegou a testar menos 100 aqui, subiu, ó, ali onde o preço voltou, ó, porém ele virou para baixo de novo aqui novamente, tá vendo? Tudo isso aqui no gráfico diário, né? Temos gaps, como a gente tem falado, Vale se tornou um ativo com muitos gaps, tá? Muitos inclusive gaps sem fechar, né? Outros fechados, mas o que chama a atenção é a quantidade de gap que esse ativo passou a apresentar, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos de Vale, né? A gente vê aqui a linha de tendência de queda. Ela foi rompida, se montou aqui uma LTA que já foi rompida para baixo de novo, tá vendo? Ou seja, segunda pá do ventilador, tá vendo aqui, ó? Né? Média de 200 apontada para baixo, média de 9,27 também para baixo. O MACD aqui por enquanto ele tá para abrir a venda, ó, né? A gente vê a banda de Bollinger aqui começando a abrir a volatilidade da queda. Olha o volume vendedor como cresceu, né? Depois deu uma segurada. Olha a média apontada para cima também. JJ Index, ó, virando para venda. Olha o PVT para romper a média de 50. CCI já deu venda aqui, ó. Tá vendo? Na regressão a média daqui, ó, do JJ Index, que deu essa volta aqui, onde o preço testou a média de 200 por baixo e voltou, né? Isso aqui mostra muita tendência de queda, tá bom? Essa semana foi divulgado o balanço de Vale, né? E veio um bom balanço com uma distribuição de dividendos de R$ 1,81, se eu não me engano, ou 83 centavos, mas acho que é 1,81 por ação, tá? O que é um valor considerável por ação, apesar do preço da ação da Vale também ser alto, né? Tá perto de R$90, né? Mas é um bom valor por ação mesmo assim, tá? Se eu não me engano, o valor do lucro agora foi de 8,13 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022, né? Fechando o ano com chave de ouro, né? E a gente vê, por outro lado, o minério de ferro que estava numa alta razoável, e inclusive o que levou a Vale a subir em outros períodos, né? A gente olhando aqui pelo contexto, ó, a gente vê que se tornou uma linha de tendência de alta, né? Ó, tanto no semanal quanto no diário aqui, né? Porém, esses últimos dias agora, o minério de ferro já não tem subido tanto quanto subia nas últimas semanas, tá? Então o preço tem dado uma segurada aí. A gente sempre lembra que esse ativo é um ativo muito sensível à cotação do minério de ferro, né? Então tem sofrido aí razoavelmente a Vale nesses dias agora, tá? Ela caiu lá dos seus quase R$100, chegou a R$99, né? Para agora 87,85, né? Ela caiu um pouco, né? Caiu mais de 10% aí nesses últimos dias, tá? Por conta dessa perda de força da alta do minério de ferro, que tá, os analistas, a própria Vale considera o preço do minério de ferro defasado, tá? Que ele está muito baixo. Porém, o contexto é esse, tá? Linha de tendência de alta nos tempos gráficos mais longos. Temos a correção, né? Temos o teste triplo do topo, né? Inclusive que é topo histórico, tá? E pelos 60 minutos a gente vê o começo de uma linha de tendência de queda aí, né? Que já foi testado aqui, ó, uma vez, e fez a segunda pá do ventilador, como a gente chama, né? Onde testou a média de 200 aqui e tá aqui nesse nível do Fibonacci, né? O 111 tá logo aqui embaixo, ó. 111 do Fibo branco, né?
e o 76 do Fibo verde, tá? Com indicadores querendo virar para venda. O CCI já é venda, né? O JJ Index querendo virar para venda, tá bom, meus amigos? Então é isso aí, tá? A morte, a vida é uma longa série de despedidas. Apenas as circunstâncias deveriam nos surpreender. Um cavaleiro se preocupa com a gratidão pela vida que lhe foi dada. Ele não teme a morte, pois o trabalho que um cavaleiro começa, outros podem terminar. Ethan Hawke, O Código de um Cavaleiro. Isso aqui lembra muito Marco Aurélio, né? No livro Meditações, o epicurismo, né? A filosofia epicurista. É interessante. Se encontrar qualquer traço especial de mesquinharia ou estupidez, você deve ter cuidado para não deixar que isso o aborreça ou perturbe, e encare-o apenas como um acréscimo ao seu conhecimento. Arthur Schopenhauer. É isso aí, meus amigos. Quando a gente encara a vida com realidade, né, a gente tem que estar preparado para encontrar coisas boas e coisas ruins, né? E saber que tudo isso é uma forma da gente conhecer o mundo, conhecer as pessoas e saber tomar as decisões de estar próximo ou não, né? A gente precisa procurar ter uma visão um pouco mais tranquila do mundo sobre o que ele é de verdade, tá? Com o tempo e a experiência, a gente vai vendo que a vida não é coleção, mas sim seleção. É isso aí, meus amigos. Eu sempre comento isso com as pessoas que me cercam, né? A gente não deve colecionar nem pessoas e nem operações, né? No mercado financeiro também. A gente precisa selecionar as melhores, tá? São as melhores que vão nos trazer uma vida boa. Nós não imploramos por liberdade, nós lutamos por ela. Witold Urbanovics, piloto de caça, as dos ares, polonês, na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, só um comentário aqui interessante, a frase é muito legal e é isso mesmo, né? A gente não deve implorar por liberdade, a gente deve lutar por ela, porque ela é um direito nosso, né? E nossos direitos não são favores nem nada. São direitos, são nossos, né? E eu queria comentar aqui para vocês saberem qual é a diferença de um piloto de caça comum para um as, né? Um as é um aviador militar, tá? A quem é atribuído vitórias, né? Abates de 5 ou mais aeronaves inimigas durante o combate aéreo, tá? Para vocês saberem, o Witold Urbanovics é um dos maiores ares de todos os tempos, né? Dos ares de todos os tempos. Ele abateu, documentado 17 oponentes, né? E tem um em dúvida lá, mais um duvidoso, tá? Mas 17 foram confirmados. Então ele é considerado um dos maiores ases de todos os tempos, dos ares, tá? Seu dom de destaque, cultive e incentive os demais. Todos alcançariam a excelência em alguma coisa se conhecessem sua qualidade dominante. Baltazar Gracian e Morales, A Arte da Prudência. É isso aí, meus amigos. Um dos objetivos da gente estar fazendo esses vídeos aqui é trazer para vocês a possibilidade de vocês descobrirem esse dom de destaque de cada um, tá? Falamos aqui de mercado, mas também falamos muito sobre a vida, né? Então, que cada um de vocês achem sim onde vocês são melhores, né? Isso traz felicidade, isso vai trazer dinheiro, independente de se for no mercado ou não, tá bom? Quando a gente faz alguma coisa bem feita, com tranquilidade, com alegria, com felicidade, o dinheiro é consequência, não é verdade? Continuem, por favor, cultivando, né, as raízes de vocês, tá bom, meus amigos? Com muito cuidado. Lembrando sempre que raízes bem cultivadas, bem cuidadas, trazem o sucesso consistente, não é? Mais uma vez, muito obrigado a vocês, tá? Espero ter trazido de novo algo que engrandeça a cada um, como tem trazido para mim. E até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os